boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. E nós abrimos essa edição falando sobre saúde. A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, atinge mais de 38 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. A adoção de hábitos saudáveis pode contribuir para prevenir o desenvolvimento e ajudar no controle da doença. Henrico descobriu a hipertensão aos 24 anos de idade. Apesar do histórico familiar, conta que foi um susto. A doutora que eu tinha encontrado, ela falou, olha, ela quis me dar um choque de realidade. Ela falou, olha, você vai morrer, você vai ter um infarto, eu acho que tinha 24, na verdade. Ela falou, você vai ter um infarto com 24 anos, então você vai seguir esse caminho, continuar nisso? A hipertensão arterial é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Ela pode levar a infarto, a derrame cerebral, que é o AVC, a insuficiência cardíaca, entre outras doenças, mas essas três são as principais em aumentar a mortalidade no Brasil. A pressão é considerada alta quando maior ou igual a 140/90, mas a cardiologista alerta que recentes mudanças nas diretrizes médicas já consideram hipertensos pacientes com pressão em torno de 13/8. Essas medidas foram tomadas para lembrar nós, profissionais de saúde, principalmente nós médicos, que precisamos intervir de forma prematura neste paciente, nessa pessoa que tem esse quadro de elevação de pressão. Isso porque essa é uma doença silenciosa, que só apresenta sintomas após o agravamento do problema. É sinal de que já tem lesão de órgão-alvo, ou seja, lesão dos órgãos do corpo, como no olho, observando o descolamento de retina, no coração, insuficiência cardíaca, infarto, no rim, como insuficiência renal e até diálise. Quem tem o diagnóstico precisa controlar, como faz o Henrico, que toma 2 comprimidos por dia. Uma de manhã e uma à noite, antes de dormir. Dados da ePharma, plataforma de programas e planos de benefícios em medicamentos, apontam um aumento de mais de 46% no uso de remédios para a hipertensão entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado, o que sugere aí um crescimento no número de brasileiros diagnosticados com a doença. Mas só o uso de remédios não basta. Para controlar o problema, é preciso adotar um estilo de vida mais saudável. Na época que eu descobri, eu comecei a fazer caminhada, depois progredi para corrida. Também a minha alimentação eu mudei completamente. Como meu avô, eu morava com ele já tinha hipertensão, então a comida já não tinha muito sódio para mudar. Mas a parte de alimentação, diminuir carboidrato e fui mais proteína, diminuir gordura para tentar realmente perder peso, né? É que a obesidade é um dos fatores de risco para o agravamento e o desenvolvimento da hipertensão, bem como o fator genético, do qual Henrico faz parte. Mas não para por aí. Consumo excessivo de sal, sedentarismo e o tabagismo são outros hábitos que precisam ser deixados para trás por quem não quer se tornar um paciente da doença. Hoje, estudante de medicina, Henrico lembra que pequenas mudanças realmente salvam vidas. E a mudança tem que ser hoje. Você tem que fazer. Os planos de saúde dentais registraram o pior lucro líquido da história desde 2001. O resultado despencou 34% e fechou o ano de 2022 em 2,5 milhões de reais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, destacou que o prejuízo operacional foi parcialmente compensado pelo expressivo resultado financeiro de 9 bilhões e 400 milhões no ano, reflexo do aumento das taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras das operadoras. A queda vem sendo observada desde 2021, com as operações de assistência à saúde, especialmente nas operadoras médico-hospitalares. O déficit operacional foi de 11 bilhões e meio após a pandemia de Covid-19. Ainda segundo a agência, os resultados do setor são explicados pelo aumento dos custos, embora menos frequente, também podem ser gerados pela queda ou estagnação das receitas.
A empresa que registrou o maior prejuízo em 2022 foi a Amil, seguida pela Prevent Senior e MetLife. O número de beneficiários em planos médico-hospitalares aumentou de 47 milhões em dezembro de 2019 para 50 milhões e 400 mil em dezembro de 2022, desde o começo da pandemia. E falando sobre economia, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, conhecido como inflação do aluguel, caiu mais do que o esperado no mês de abril. Com isso, pela primeira vez em 5 anos, as localizações não terão reajuste. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Os contratos que vencem em maio serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, se comparado com a alta de 0,05% de março. Com isso, o índice agora acumula queda de 0,75% no ano e de 2,17% em 12 meses. Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de quase 15% em 12 meses. O cálculo do IGPM considera a variação de preços de bens e serviços e também de matérias-primas da produção agrícola, industrial e da construção civil. Os preços de vários materiais do setor produtivo seguem em queda. A soja, por exemplo, caiu quase 10% e o milho mais de 4%, assim como o minério de ferro. Tudo isso contribui para a descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas e também para a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor. Apesar de ser considerado indicador do mês fechado, para o cálculo do IGPM, são comparados os preços coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual, que seria o mês de referência. E olha só, vai começar a vigorar um novo salário mínimo no país. A nossa repórter Maria Clara Leite traz agora o que muda a partir do dia 1º de maio. O mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumento de R$ 18 ou 1,38% para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS, entre outros. Só que esse reajuste terá reflexos não só na remuneração, mas também em benefícios como seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP e o BCP, que é o benefício da prestação continuada destinado a pessoas idosas ou com alguma deficiência que não recebam nenhum outro benefício do INSS e que não têm meios de se sustentar sozinhas nem de ser sustentadas pela família. Segundo estimativas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60 milhões e 300 mil trabalhadores e beneficiários do INSS. Portanto, essa é a quantidade de brasileiros que terá agora esse novo reajuste. A gente lembra que o piso já havia sido reajustado esse ano. Em 1º de janeiro de 2023, houve um aumento de R$ 90, quando o mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. E o painel do impostômetro, localizado na região central da capital paulista, atingiu na última quarta-feira R$ 1 trilhão. Acompanhe. Este é o montante pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. Na conta entre impostos, taxas e contribuições, incluindo juros, multas e correção monetária. O resultado será registrado com 7 dias de antecedência na comparação com 2022. A explicação para isso acontecer, segundo a Associação Comercial, é por conta do aumento da inflação. Parte dos impostos incide sobre os preços dos produtos. Ainda de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a carga tributária de impostos tem um impacto direto na vida das pessoas, pois é a partir desses valores que o governo consegue investir em áreas importantes, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. E com a proximidade do Dia das Mães, época em que o comércio ganha fôlego, a arrecadação tributária deve ter números expressivos. De São Paulo, Leonardo Félix. E mudando de assunto, olha só, o número de psicólogos nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo que mostra a necessidade de reforços desses profissionais,
principalmente após os recentes ataques a unidades escolares. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Um levantamento feito com base no Censo Escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados. Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser uma necessidade ainda mais urgente após 2 ataques a escolas em um intervalo de apenas 9 dias, entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram 2 anos mais tarde. E a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. A cirurgia plástica no Brasil vem conquistando cada vez mais brasileiros e estrangeiros e deve ultrapassar os 2 milhões de intervenções somente neste ano. Em especial, a rinoplastia está em destaque. O país lidera o ranking mundial deste tipo de procedimento estético. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa o 2º lugar entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. No país norte-americano foram feitos mais de 4 milhões e 600 mil procedimentos em 2022. Quando se trata de rinoplastia, o Brasil é destaque absoluto em números e no uso das melhores técnicas. Em 2020 foram realizados quase 88 mil procedimentos dessa modalidade no país. As redes sociais também influenciam no aumento da procura. Para se ter ideia, as câmeras de selfie distorcem até 30% a imagem. E o nariz pode parecer maior do que é. Se você pegar nesses últimos anos com o advento das mídias sociais, o paciente hoje, que é todo mundo usa muito mais os gadgets para selfie, tá? Então o paciente já tem aquela imagem muito mais do rosto do que antes era do corpo. Então a procura aumentou muito dentro dos consultórios. Na rinoplastia reducional, a convencional, como se fosse uma lojinha de nariz com um produto só. Então você vê aquele nariz mais estigmatizado, com cara de cirurgia plástica. A rinoplastia estruturada, a filosofia estruturada, ela é uma lojinha com vários tipos de nariz. Então, assim, é o nariz que a gente vai fazer para cada pessoa, é uma cirurgia muito mais delicada. A outra cirurgia você faz em 1 hora, 1h20, essa cirurgia a gente faz em 4, 5, 6 horas. E aproveitando a oportunidade, eu pedi que o Dr. Eric também me examinasse e desse algumas dicas a respeito do meu nariz. Será que eu vou precisar de um nariz novo? Vamos conferir. A primeira coisa que a gente como nós vamos criar uma ideia do seu nariz, é se você vê algum problema no seu nariz. Então nós vamos tirar uma foto mais técnica, tá? Com uma luz mais técnica, pra gente dar uma analisada aqui na tela, o que a gente vê no seu nariz que a gente conseguiria fazer. Pra gente dar aquela definição das linhas dorsais do nariz de frente, aquelas linhas de luz, a gente vai ter que deixar esse ângulo um pouco mais marcado aqui perto, retificar esse dorso aqui, mudando o ângulo dele para a pessoa saber, ó, aqui é o dorso, aqui é a ponta. E subir um pouquinho essa curvatura do nariz, amenizando, para ela não encontrar com esse sulco nasogeniano, que é esse sulco que acaba envelhecendo a gente com o tempo.
De acordo com o especialista, é possível aparentar menos idade quando a cirurgia é bem orientada e feita por profissionais experientes. Um estudo nos Estados Unidos comprovou essa teoria. As pessoas dentro do meio social dela, que não sabe que foi operado o nariz, achando a pessoa mais nova, tá? Eles também fizeram com pessoas aleatórias e todo mundo sem saber que foi feita uma rinoplastia, mostrando que essa pessoa aparece mais jovem, 3 a 5 anos, tá? Então isso daí é muito bacana. O nariz, ele tá no centro do rosto, né? Então, assim, as modificações dele com o tempo, o envelhecimento da face, o nariz é uma estrutura que muda muito a anatomia dele com o envelhecimento e ele denota algumas coisas que faz você parecer mais velho. Veja a seguir. Estudo aponta que em 38 anos, Brasil queimou área equivalente à Colômbia e Chile. E ainda, a Petrobras vai reduzir preço do gás natural a partir de amanhã em todo o país. Nós voltamos em instantes. Até já! Um levantamento do mercado publicitário registrou que 64% dos brasileiros não têm fidelidade a marcas. O estudo procurou entender a relação que o consumidor tem com marcas de alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. A Quitéria já tem uma estratégia definida quando vai ao supermercado fazer compras. Tudo para poder levar mais produtos pagando menos, de acordo com seu bolso. O detergente eu compro de outra marca, o sabão em pó, né? A Cândida, amaciante. Então eu estou indo para mais barato. Um estudo indicou que o principal motivo para as mudanças na hora de escolher o produto é o preço, de acordo com 37% dos entrevistados. A pesquisa consultou mais de 2.000 pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões do país. Os dados são consequência da crise econômica e da inflação em alta, além de revelar a quebra das cadeias de produção, logística e distribuição de alimentos. Tem vezes que a gente tenta provar algumas diferentes. Está muito em alta mesmo. E assim, a diferença são de dias. Um dia você vai estar um valor, um dia você vai estar outro. E aquela mesma marca no outro dia ela já abaixa. O levantamento aponta um cenário mais competitivo no mercado. Novas marcas como as nativas digitais e aquelas fundadas por criadores de conteúdo rivalizam com as grandes companhias. Apenas 19% dos entrevistados disseram que consomem sempre as mesmas marcas. Este é o caso da Priscila, que mesmo com orçamento apertado, tenta manter a fidelidade aos produtos que já tem confiança. Eu prefiro comprar as marcas que eu já conheço pela qualidade e às vezes algumas marcas que estão chegando agora no mercado não são tão bons quanto essas que a gente já faz uso. As marcas fiéis é mais feijão, a parte de alimentos, né? Feijão, o açúcar, o café, principalmente, e laticínios. O enfraquecimento das grandes marcas é acentuado por outro dado do estudo. Atualmente, 93% das pesquisas sobre produtos na principal ferramenta de buscas na internet são genéricas, citando apenas as categorias. As marcas são lembradas nos 7% restantes. O levantamento também chamou atenção para a geração Z, grupo da população nascido a partir de 1995. Eles têm uma relação mais desapegada. 65% declararam que não são fiéis. Agora eu estou optando pelos itens mais baratos. Eu já tinha fidelidade com algumas marcas, porém, devido à situação, eu estou optando pelo precinho mais em conta. Mas o mercado publicitário e o de marketing se movimentaram para reverter esse quadro. Hoje, as empresas buscam oferecer experiências, benefícios e personalização para conquistar o coração e, principalmente, o bolso dos clientes, tanto dos novos quanto dos antigos. A pandemia levou a uma mudança de comportamento na compra do brasileiro. Uma pesquisa do Think with Google mostrou que as pessoas hoje elas não querem mais comprar barato, elas querem o custo-benefício. Porque as pessoas passaram a pesquisar na internet e conseguir ver, poxa, esse produto eu consigo comprar por esse preço X, antes eu comprava por 2X.
E, com isso, a experiência do cliente se tornou algo muito importante para esse processo de fidelização. E aí a gente vai ter uma gama de opções de acordo com o perfil desse cliente. Por exemplo, quando eu ofereço cashback com a compra, e a vendedora te avisa, olha, por SMS vai chegar um cashback para você usar daqui a até 40 dias. Isso é uma opção. O cliente hoje quer comprar algo que seja por um valor justo e que essa experiência vai ser muito importante no processo de fidelização, o que vai ajudar as grandes marcas a manter esse cliente comprando sempre com ela, porque ele sabe que no vizinho pode ser uma proposta mais atraente. E olha só que alarmante, em 38 anos, o Brasil queimou uma área equivalente à Colômbia e o Chile. Dados indicam que mais de 20% do país foi atingido por queimadas. Em 38 anos, 185 milhões e 700 mil hectares de florestas foram queimadas no Brasil. A área equivale aos territórios da Colômbia e do Chile juntos, ou 21,8% de todo o território nacional. É o que revelam os dados do MAP Biomas Fogo, mapeamento feito entre os anos de 1985 e 2022. As imagens geradas por 3 satélites Landsat rastrearam a ação do fogo em todos os tipos de uso e cobertura da terra em território brasileiro. De acordo com os resultados, o Cerrado e a Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a cerca de 86% da área queimada. O Cerrado queimou, em média, 8 milhões de hectares por ano. No caso da Amazônia, a média foi de 6 milhões e 800 mil hectares ao ano. Em relação às proporções das áreas atingidas dentro dos biomas, o Pantanal foi o mais afetado. Teve 51% de seu território consumido pelo fogo no período. O Mato Grosso foi o estado que apresentou a maior ocorrência de queimadas no período analisado, seguido por Pará e Maranhão. Segundo a análise, mais de 2/3 das queimadas e dos incêndios ocorreram em vegetação nativa. Campos e savanas são tipos de vegetação nativa mais afetados, enquanto a Amazônia e a Mata Atlântica apresentaram maior incidência de fogo em áreas alteradas pelo ser humano, tais como zonas de pastagem. Os dados mostram que a frequência e a intensidade do fogo têm aumentado nos últimos anos devido ao desmatamento e às mudanças climáticas que afetam as temperaturas e aumentam os períodos de seca. Dores crônicas sem diagnóstico preciso já atingem 37% da população brasileira. E é cada vez maior o número de pessoas que convivem diariamente com doenças que podem ser tratadas com fisioterapia. Enxaqueca, escoliose, hérnia de disco, torções. Muitas são as dores que atingem o ser humano ao longo da vida. Todo mundo conhece alguém que já sofreu ou padece de alguns desses males. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor revelam que ao menos 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica, como a popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedidos de entrada no benefício do INSS. A Organização Mundial da Saúde indica que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. O tratamento pode ser um desafio. Muitas vezes o paciente passa anos em busca de medicamentos e soluções até descobrir a causa do problema. Eu conversei com 2 pessoas de uma mesma família da Zona Leste de São Paulo, que convivem diariamente com dores crônicas. Elas compartilharam as suas experiências, dificuldades e rotinas com as quais são obrigadas a conviver em função das limitações impostas pelos males que sofrem. A Marilise enfrenta a enxaqueca e a fibromialgia há alguns anos, o que prejudica as atividades de seu dia a dia. Faz 5 anos, que eu fui me deparando com essas dores. Começou no ombro esquerdo, começou a atingir os meus cotovelos. Eu punha a mão e eu sentia aquele dolorido. Então eu comecei a tomar analgésico, e foi o que foi amenizando, não tirando a dor. O que eu fiz? Eu falei, não está normal, porque o que acontecia? Eu já não estava conseguindo fazer meus trabalhos direito, a minha memória começou a falhar, O cansaço estampado no meu rosto, mesmo eu indo dormir, eu ia dormir cansada, acordava cansada. Enxaqueca é desde os meus 20 anos.
Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Eu fiz densitometria óssea, eu fiz eletroencefalograma, eu fiz de tudo. Era de ficar assim uma semana deitada na cama, com aquelas viseiras nos meus olhos. Eu não conseguia comer. Para minimizar as dores que sente, a Marilise já criou ao longo dos anos uma rotina. Sentar, relaxar um pouco, entendeu? E para depois dar continuidade. Já o Pedro Vitor, genro da Marilise, sofre com disfunção temporomandibular, ou simplesmente DTM, que ele mesmo explica o que é. A DTM, né, que é a disfunção temporomandibular, é um problema que dá numa articulação chamada articulação temporomandibular, que é uma articulação bem pequenininha, que fica mais ou menos aqui, ela é responsável por esse movimento de abrir e fechar a boca. Em dor eu convivo, acho que desde os 10 anos de idade, mas eu só fui descobrir a existência dessa articulação faz pouco tempo, cerca de 5, 6 anos. Eu passei por vários profissionais, desde clínico geral até neurologista, enfim. Eu só consegui uma solução mesmo quando eu passei, pelo incrível que pareça, no dentista. Com o tempo, o Pedro Vitor também desenvolveu técnicas para tentar diminuir os efeitos negativos da DTM. Ela chega do nada. Às vezes eu posso estar falando, sentir um estalo e a dor já começa a ficar aguda. O que eu faço é parar tudo que eu estou fazendo, pegar uma bolsa de água quente, tomar um analgésico e esperar ela passar. Tanto a Marilise quanto o Pedro Vitor só conseguiram um pouco de alívio com a ajuda dos médicos. Uma especialista explica as origens das dores crônicas. Que eu sinto a semana inteira, que eu sinto o mês inteiro, ou que ela vai intensificando em alguns momentos, né? Tipo, ela acaba piorando, intensificando, e começa a ter uso de automedicação, sem ter ninguém prescrevendo algo, e a pessoa mascara aquela dor, e aí ela aparece de novo, e às vezes ela aparece numa intensidade maior. E aí ficar mascarando ela acaba sendo bem complicado. Valquíria Fernandes faz um alerta para o impacto econômico das dores crônicas no mundo corporativo. A dor crônica, ela pode sim afastar uma pessoa do trabalho, vai depender muito da função ocupacional dessa pessoa, o que ela realmente trabalha, se exige determinado movimento e que gerou, que está acometido por essa dor crônica. E por isso que é importante a gente focar muito em prevenção de dores crônicas. A fisioterapeuta fala de algumas medidas preventivas para diminuir os sintomas das dores crônicas. Ter um sono de qualidade. Então não adianta ser um sono só em quantidade, tem que ser um sono de qualidade. Então a gente tem que dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. O sedentarismo é uma coisa que a gente não pode aceitar uma pessoa não fazer exercício hoje. Todas as pesquisas no mundo hoje para dores crônicas provam que a pessoa precisa fazer um exercício. Alimentação. A alimentação é uma questão de ter bons hábitos, de cuidar realmente, de evitar alimentos que podem gerar uma inflamação maior da mucosa do intestino, porque isso altera a imunidade também, e isso facilita essas dores crônicas estarem aparecendo. Então, e aí entra uma questão da saúde mental também, né? Quando a gente está falando de trabalhos que eu tenho uma intensidade de estresse muito grande, isso acaba cometendo também. No dia 1º de maio, o preço do gás natural veicular terá redução de 8% no país. O anúncio feito pela Petrobras chama a atenção de quem tem dúvidas sobre instalar o kit ou não. Será que ainda vale a pena ter um carro movido a gás? Entre as vantagens do gás natural veicular, a menor emissão de poluentes é o que se destaca para o proprietário desta loja de instalação do kit, na zona leste de São Paulo. O gás natural ele é um combustível limpo, ele é um combustível que não polui. Mas não foi só isso que chamou a atenção do seu consalvo. Foi a economia que o convenceu a instalar o kit em seu carro 2 anos atrás. E rende mais no carro do que os outros combustíveis. Tanto a gasolina quanto o álcool. Essa é a minha opinião e eu estou satisfeito com ele. E olha que o aposentado nem roda tanto assim. Classifica o uso do veículo como doméstico. Levar meus netos na escola, voltar, tudo, e fazer o dia a dia. Mas no dinheiro não estava dando, porque está aumentando demais o combustível. Eu optei pelo gás. Comparando com o etanol e a gasolina, a economia atualmente, usando o GNV, para quem roda cerca de 1.000 quilômetros por mês, é de aproximadamente 42%. Mas com essa nova redução de cerca de 8% no valor do gás natural, essa vantagem fica ainda maior. Para o taxista Murilo Evaldi, essa redução significa muito. Ele diz que dirige quase 10.000 quilômetros por mês e com o GNV
economiza cerca de R$ 1.200 em 30 dias. Uma economia que o permite trocar de carro a cada 4 anos. Eu pago o carro com o dinheiro da economia do gás. O tempo de retorno do investimento varia de acordo com o uso do condutor. O valor do equipamento, mais a instalação, os honorários do despachante que faz a documentação, mais o valor da vistoria, dá um montante de aproximadamente R$ 5.500. Primeiro passo, eu quero instalar um kit de gás GNV no meu carro. Você tem que pedir uma autorização no Detran, né? Essa autorização ela é gratuita, então você vai direto no Detran, faz uma solicitação. Você sendo autorizado a instalar a GNV, você vai procurar uma empresa homologada pelo Inmetro, uma empresa qualificada, e aí você vem à loja, né, para poder fazer a instalação. Redutor de pressão, flauta, chicote, válvula de abastecimento e módulo de injeção. Tudo isso faz parte do kit, que tem como peça-chave o cilindro, com duração de 20 anos, contanto que passe por uma requalificação a cada 5. Fora esse gasto, o proprietário do veículo ainda desembolsa R$ 350 a cada ano em uma vistoria obrigatória. Essa vistoria ela vai verificar todo o sistema do carro, pneu, suspensão, freio, né? Então você vai estar fazendo uma vistoria e vai estar ciente que o seu carro está em perfeitas condições de uso. É avaliado também o GNV, se o GNV tem cilindro vencido ou não, se está instalado da maneira adequada, justamente para evitar acidentes, né? E para que não aconteça algumas coisas que aconteceu no passado em alguns estados aqui do Brasil. Fazer a vistoria anualmente não é problema para Murilo, mas o taxista diz que o kit GNV tem um defeito para ele: o espaço que ocupa. Estou até pensando em comprar um outro carro maior para que não perca a porta-mala, tá? Essa é a parte ruim do gás, tá? Mas a economia compensa, pelo menos para o seu consalvo, que economiza bem menos que o taxista, mas celebra os R$ 200 que sobram no mês para se divertir mais com os netos. Eu ando por aqui mesmo, vou pro parque, eu vou pra praia às vezes, é o dia a dia mesmo da gente. Eles são a minha razão de viver, ele e a menina é uma beleza. Tradicional da região sul, o churrasco se tornou uma verdadeira paixão nacional e tem até uma data para chamar de sua. No dia 24 de abril foi comemorado o Dia Nacional do Churrasco, a iguaria que virou paixão nacional. Os cortes são diversos, tem para todos os gostos. O corte predileto era a picanha, hoje já não é mais, né? O pessoal gosta de uma costela de ripa, a carne suína, né? Tá bem pedida, né? Frango, cupim aqui, sabe muito é o cupim, né? O pessoal pede muito. E esses cortes, fraldinha, né? Que é um corte que o pessoal gosta muito, bem saboroso. A verdade é que na brasa tudo fica bom. É o que diz este empresário, cliente assíduo desta churrascaria em São Paulo. Eu, pelo menos, venho toda semana aqui. Desde 1970 eu frequento aqui. Além das milhares de churrascarias espalhadas pelo país, no Brasil o churrasco também está no almoço de família, aniversários, casamentos e tantas outras comemorações. Eu, por exemplo, tenho uma chácara e todo fim de semana a gente faz churrasco na chácara. Por aqui, quase todos dizem que ele é mesmo uma paixão nacional. O brasileiro não fica sem churrasco, né? Não tem como. Eu acho que é o prato principal. Pode até ser o prato predileto de muita gente por aqui, mas isso não coloca o país como o principal consumidor de carne bovina do mundo. Um estudo realizado em 38 países pela plataforma Cupom Válido, em parceria com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, coloca o Brasil em terceiro lugar, com consumo per capita de 24,6 quilos por ano, atrás dos Estados Unidos, com 26,1 quilos, e da Argentina, que lidera o ranking, com consumo anual de 36,9 quilos de carne por pessoa. Na outra ponta, a Índia surge como o menor consumidor mundial, com apenas meio quilo per capita no ano. Mas qual a importância da carne vermelha na alimentação? Esse é um alimento com várias propriedades nutricionais. Quem não come precisa substituir por outros produtos igualmente nutritivos. Mas quem consome também precisa dosar, porque
tudo tem limites. 70 gramas de carne por dia é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Dentro desse limite estabelecido pela OMS, a carne ela é uma proteína de alto valor biológico que pode trazer os benefícios de um aporte de ferro e de vitaminas do complexo B, por exemplo, a B12, e de aminoácidos essenciais que fazem a construção de músculos e a manutenção desse músculo. É claro que o limite diário para o consumo de carne vermelha tem uma leve variação de pessoa para pessoa, a depender da idade ou gênero, por exemplo. Mas o mais importante é saber que o exagero para qualquer indivíduo pode gerar prejuízos à saúde. A gente sabe que a gordura, principalmente da carne, ela é uma gordura saturada que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes. E pensando nas carnes processadas, também pode aumentar o risco de câncer. Também é preciso variar entre carnes vermelhas, brancas e ovos. E rodiziando essas proteínas de origem animal para que você não fique num consumo só da carne vermelha, aumentando o risco dessas doenças, sem dúvida. De volta à carne vermelha, a nutricionista lembra que o modo de preparo faz diferença no valor nutricional. Se a gente for pensar numa preparação cozida, a gente pode associar, por exemplo, um legume junto com essa preparação, uma carne com batata, uma carne com cenoura, agregando aí valor nutricional a essa preparação. Se a gente for pensar na carne frita, a gente vai estar aumentando aí a ingestão de gorduras saturadas através da gordura da fritura. E o churrasco, segundo a doutora, também não seria a melhor opção, devido à gordura da carne e aos componentes do carvão transferidos ao alimento. Mas como nem sempre é dia de churrasco, quando ele está à mesa, a especialista diz que pode aproveitar, contanto que esteja muito bem acompanhado. Associando a uma salada, um abacaxi grelhado depois para melhorar a digestão, esse paciente vai estar fazendo uma redução de danos e aumentando aí o aporte de proteína no seu dia. E viva o churrasco! E viva o churrasco! E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!